Fora da Caixa, aqui muito especial para você, com convidados especiais como sempre. E hoje tá demais, viu? Eu tenho aqui Duda Brandino e Vitória Galante. Sejam muito bem-vindas! Muito obrigada pelo convite desde já. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Duda. Seja muito bem-vinda. A Vitória tá aqui com esse sorriso paralisado, mas a Vitória é de casa. Ela estuda aqui na FAP, né? Trabalha com a gente aqui no marketing. Tá tímida por quê, Vitória? Não tô tímida, estou deixando a Duda sinta-se em Como uma casa, boa né? anfitriã. Com Muito toda bem, certeza. muito bem. Gostei, hein, Vitória? Gostei, hein? Olha só, gente, essas duas garotas, elas são influencers cristãs, elas estão marcando presença aí no Instagram. Eu vou colocar aqui pra você, vou falar pra você, mas já vou deixar na descrição o @, delas pra vocês começarem a seguir, porque por lá tem conteúdos muito legais, elas falam muito sobre a vida delas, o cotidiano, mas falam muito também sobre Jesus. Tenho aqui, ó, @Menina da Faixa, que é o da Vitória, @Menina da Faixa. Muito conhecida, depois a gente vai falar sobre essa questão da faixa bem rapidinho, mas essa menina é uma campeã aí, ó. E arroba, essa foi boa, né? @Duda Brandino, @Duda Brandino. Também lá no Instagram, esse da Duda é bem facinho, ó, @Duda Brandino e pronto, lá no Instagram. Duda, vou começar com você, já que a Vitória fez essa apresentação aí de que você é a nossa convidada especial, né? Ela fez de propósito. Foi de propósito? Sim, Entendi. jamais. Duda, assim como a Vitória, você também fala muito sobre desbravadores, né? Inclusive, vocês estão com lenço. Nossa, muito desbravadoras mesmo. Olha, vieram todas aí na beca. Mas, Duda, conta pra gente um pouquinho do que você mostra lá no seu Instagram. Então, eu mostro muito sobre o Clube de Desbravadores mesmo, né? Como que funciona, o que é também, porque tem muita gente que não sabe o que é o Clube de Desbravadores, mas também, obviamente, porque faz parte do clube, falar de Jesus, né? No Clube de Desbravadores a gente tem 3 pilares, que é o físico, mental e espiritual, então eu foco também muito nisso lá no meu Instagram. Apaixonada por desbravadores. Muito. Você é desde pequenininha dos aventureiros? Fiz todas as classes dos aventureiros. Sempre no mesmo lugar, inclusive. Só teve um ano que eu mudei para uma outra igreja, mas sempre foi no mesmo E aí clube. depois começa pequenininho com os aventureiros, depois passa para os desbravadores. E agora você que tem 19 anos, já é o quê? Uma conselheira? Diretoria? Atualmente eu tô morando em um lugar distante um pouco do meu clube mesmo, né? Que eu sempre frequentei. Então eu não tenho muito ido às reuniões frequentemente. Mas lá eu sou instrutora. Eu tô como instrutora no clube. Olha que legal. E você, dona Vitória? Conta um pouquinho do que você mostra no Instagram. Eu mostro os gravadores, também especialidades, que é minha paixão dos gravadores, que ensina de uma forma mais dinâmica e também espiritual sobre como utilizar aquilo no dia a dia para a missão. E também falo sobre missão, né? Gosto de fazer muita missão. Já fiz missão em Amazonas, em Guiné-Bissau. E onde Deus mandar, tô indo. E também falo sobre a vida de internato. Aqui eu estudo aqui na faculdade Unidos do Paraná e faço pedagogia. E eu mostro um pouquinho da rotina que acontece aqui no campus, na visão de uma aluna. E também de alguém que trabalha aqui para pagar a bolsa, né? Que a gente tem bolsas, que é fundamental pra gente aqui. Isso aí. Olha, é muito legal porque as pessoas geralmente têm muita curiosidade mesmo, né? Sobre a rotina e o dia a dia Bom, a gente falava internato até outro dia, né? Mas o campus residencial, né? Onde você estuda, mora, vive, come, né? Tá com os amigos, tudo num lugar só, gente. É muito legal. Claro, você que é nosso público já tá acostumado com isso, né? Que segue aqui a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, vê muito dessa rotina e é muito, muito legal. Meninas, eu queria saber de vocês, mas antes, Vicky, só para poder explicar aqui sobre a Menina da Faixa. Esse nome no Instagram é porque você é campeã, bicampeã? Então, em 2019, teve o Campuri da SA. E eu apareci no palco como a recordista da América do Sul em número de especialidades, quando eu era desbravadora ainda. Eu ainda não era da liderança, mas tinha 14 anos para 15 anos. Daí eu ganhei. E a faixa mais pesada da América do Sul. só. Que isso, né, Duda? Ô, louco. Ô, Duda, como que foi pra você esse comecinho ali no Instagram? Eu sei que vocês, né, tão jovens, já nascem assim, né, com esse universo das redes sociais, mas como que foi esse comecinho pra hoje você, né, ser uma influencer cristã, levar essa mensagem de Jesus, falar sobre o clube, enfim? Então, eu comecei bem na pandemia, né?
não tinha muito o que fazer em casa. E o que a gente ia fazer? Vamos pro postar, Instagram. vamos criar conteúdo no Instagram. E aí, o diretor do meu clube, o antigo diretor, ele me apoiou muito nisso, ele me incentivava a gravar algumas coisas e tal, postar foto, postar vídeo. E aí, foi assim que eu comecei. Eu comecei, na verdade, postando fotos, mas... Aí, várias páginas de desbravadores começaram a surgir. Na época, surgiu muito, não existia as páginas de desbravadores. Não tinha? Não tinha, Porque hoje é muito comum Se mesmo. tinha, era tipo uma ou duas. Agora eu não me lembro quais que tinham, mas... Mas era bem pouquinho, assim, não? pouquinho, Uhum. isso. E aí começou a surgir as páginas, elas começaram a republicar minhas fotos. Posso postar sua foto? Aí eu deixava e tal, autorizava. E aí foi começando que as pessoas foi conhecendo, foi entrando no meu perfil. E foi aí que começou. E como que é o público que não conhece o que é os desbravadores? Chega até você, essas pessoas que nunca ouviu falar em desbravadores, e aí começar a te seguir? Olha, de vez em quando chega, assim, algumas pessoas que não sabem o que é. E também chega algumas pessoas que são até escoteiros, que fica tipo assim, o que é isso? Que é parecido, né? Porque tem gente que não sabe, né, a diferença, às vezes até confunde, acha que escoteiro é a mesma coisa que desbravador. A gente tem até um certo receio nessa questão, porque a gente tá andando na rua às vezes, aí você é escoteiro? Não sou escoteiro, sou desbravador, é diferente. Mas é parecido. Parece mesmo. E pra você, Vicky, como é que foi esse comecinho? Faz 2 anos que eu comecei. Eu já tinha questões de gravadores antes, só que 2 anos atrás eu comecei com um desafio, que era o desafio de especialidades. Eu criei um álbum de figurinha e também passava instruções com temas, tipo assim, pegava um tema de um filme da Disney e colocava a marca e pegava uma especialidade. E assim eu passava instrução. E aí comecei a fazer um desafio. Um álbum de figurinha igual aqueles álbuns de jogar futebol que tem os jogadores, Sei. eu fiz especialidades. E daí, quando eles iam cumprindo, eles colocavam. E foi assim que começaram a ver especialidade, passar instrução. Outros clubes começaram a se interessar e eu comecei a criar um conteúdo que era o desafio de especialidades e mostrar para eles uma forma dinâmica de como poderia colocar no dia a dia, como poderia mostrar na prática a especialidade. Então, chamei a atenção deles de algo, gosto desse filme, que era tipo Animais Ameaçados de Extinção. Eu peguei com o Kung Fu Panda, que eu coloquei o pandinha lá, chamando a atenção deles. E aí eles olhavam que assim, nossa, mas que interessante, eu não sabia disso. Ou seja, você transformou o filme pra aplicar pra uma Sim. especialidade. Gente, a Vicky é interessante. É especialista em especialidades. Transforma tudo numa especialidade do clube. Isso é muito legal, é criativo, né? E chama a atenção, com certeza. Sim. Meninas, que legal conhecer um pouquinho dessa trajetória de vocês como influencers. Mas eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Por exemplo, a Duda. Quem que é você, Duda, assim, com as suas amigas? Quem é você como filha, em casa, nas reuniões de família? Então, acho um pouquinho difícil de falar quem é a Duda, né? A Duda é meio... Não sei se eu posso falar isso, mas... A Duda é meio doidinha, meio maluquinha, assim, de vez em quando. Alegre. É melhor falar alegre, é verdade. Você é alegre, faz sentido. feliz, intensa, talvez? Não sei, depende. Eu sou, assim, um equilíbrio às vezes. Às vezes eu sou muito na minha, às vezes eu sou muito na de todo mundo. Extroversão total. Totalmente. Eu tenho um pouquinho de cada. Eu acho que até puxei isso um pouco dos meus pais. Porque eu tenho o meu pai, que ele é mais galera e tal. E tem minha mãe, que é mais na dela, assim. Enfim. Uma misturinha, né? A Duda... Exatamente. A Duda também é dedicada, principalmente na faculdade. Porque a Duda tem um medo de ficar de recuperação, sabe? Você tá no terceiro ano? Não, eu tô na faculdade já. Já. Verdade, 19, gente. Olha, a Duda com esse rostinho, ela engana a gente. E eu tenho... Nossa, quando eu entrei na faculdade... Sabe quando você tá no ensino médio... Bom, não sei se tem alguém que é assim, mas eu era tipo, tranquila, de boa. Se eu ficar de recuperação, tá tudo bem. Mas na faculdade eu não me permito. Você tá estudando o quê? Publicidade e propaganda. Tá. Então eu tento me esforçar o máximo que eu posso na faculdade. Posso dizer que eu sou uma pessoa paciente às vezes, mas nem sempre. Mas eu sou de vez em quando. E muito organizada. Eu gosto muito de organização, de estar um ambiente organizado, poder me organizar as minhas coisas. Então, pra você... Então, para você é tranquilo essa vida entre ser uma estudante e publicidade e propaganda, tem muitos trabalhos práticos, assim, né? Para poder fazer. Colocar os seus conteúdos na internet. Você é uma pessoa também que busca muito a Deus. Então, eu imagino que a sua rotina
contemple um devocional, o clube, é muita coisa e muita atividade. Sim, eu confesso que essa organização aí tá faltando um pouco. Tá faltando um pouquinho, eu tenho que me reajustar, inclusive. Porque eu mudei de uma cidade para outra, então isso fez com que, tipo, né? Ah, claro, com certeza. Fizesse uma confusão, assim. Mas eu tô tentando me reajustar nessa questão de voltar a produzir bastante conteúdo, que é algo que tá faltando, que eu sinto que tá faltando. E os estudos já tá tudo certo, o trabalho também. Mas organizar mesmo essa parte de criação de conteúdo, que eu até tava comentando com a Vicky esses dias aqui, a gente precisa gravar conteúdo, porque tá difícil. E eu gostei muito de um que vocês fizeram aqui na FAP. Vamos conhecer a FAP um pouquinho? Gente, gostei. Nossa, eu achei o máximo. Eu falei, gente, olha só, as meninas já publicando conteúdo aqui pra gente, já, entendeu? De graça aqui, já colocando no nosso feed. Foi muito legal, foi muito legal. Aquele conteúdo ficou legal. E a gente tenta, tipo, trazer um pouco disso, sabe? Para as pessoas realmente se prenderem no vídeo. Eu acho que é isso que falta, às vezes. Às vezes, a falta de criatividade faz com que a gente poste algum vídeo e, tipo, galera, tipo, tá bom, é só mais um e tal. Então, a gente tem que tentar chamar a atenção de alguma forma. Até porque o conteúdo de vocês são muito bons. E Vicky, e você? Então, eu sempre falo que tem a mina da faixa, mas também tem a mina por trás da faixa. Quem é ela? Uma pessoa, uma menina cheia de defeitos, pecadora, mas pela graça de Deus, ele vê algo que eu não via em mim. Ele mostrou pra mim que eu era uma pessoa, eu botava muitos defeitos, eu me cobro bastante, mas ele mostrou que eu poderia ser amada de verdade. Então, eu sou brincalhona, sou extrovertida, eu gosto de sempre estar, tipo, que sou criativa, tô sempre no meio do povo, rindo, brincando, mas também tem aquele momento que eu fico no meu quarto secreto, que eu fico, tipo assim, triste. E Deus, ele sempre conversa comigo, ele me mostra que às vezes é necessário esse tempo de reconectar com ele. Eu sou uma filha que às vezes nem sempre é uma boa filha, porque às vezes eu só corro atrás dos braços do Pai Celestial quando eu preciso de alguma coisa. E eu sempre erro muito com ele com isso. E eu sempre tento buscar melhorar. Porque às vezes a gente coloca na rede social algo super perfeito, algo que a gente não tem defeito, mas eu sou pecadora, como todo mundo. E eu sempre quero mostrar para as pessoas que eu passo por isso, eu tenho esses defeitos, mas com Deus eu consigo ser alguém melhor. E tem várias questões que aqui não tem como falar, mas Deus, ele me encontrou num momento muito difícil. Ele me mostrou através dos gravadores, é o meu ministério, ele me salvou. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, não sobre a quantidade, especialidade, mas como que elas podem utilizar aquilo para missão, para levar o evangelho. E eu sou uma pessoa que gosta de missão, de rala, sabe? Daquela pessoa que vai assim, mas tem um lugar muito difícil lá, você quer ir? Pregar o evangelho? Eu vou. E isso mostra em Guiné-Bissau. Para mim, eu estava numa ilha, né, bem complicada, bem distante, em Guiné-Bissau, no continente africano. E ali eu me encontrei com Deus. Eu tive que ter uma confiança tremenda nele. Eu fiquei doente e eu tive que orar muito e temer muito a ele. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tô sozinha. Só que eu estava com ele, então eu sempre tive essa questão, né, de melhorar. Convicção. Que ele nunca abandona a gente, mesmo a gente não merecendo o amor dele. Nossa, Vicky, que bonito ouvir você falando assim, né? E colocar nesse lugar, assim, de fragilidade, de humanidade, porque todos nós, né, temos defeitos. Mas sabe uma coisa legal? É que eu acho que quanto mais a gente reconhece essas nossas fraquezas e vulnerabilidades, mais a gente se coloca nessa atitude, né, nessa posição de humildade, mais a gente tem condição e espaço para ser preenchido por Deus. Né? E é bonito ver você falando isso. Você tá com quantos mesmo, Vicky? Agora eu fiz 22. 22, é verdade. A Vicky fez aniversário. Bom, a gente tá gravando o podcast, mas nesse momento que a gente tá gravando, é recente o aniversário dela. E eu acho isso muito bonito no trabalho de vocês, como jovens, né, influencers cristãs, assim, até pelo ministério que vocês têm com os desbravadores, de se colocar nesse lugar mesmo de aprendizado e ter essa convicção no coração da missão, né? E do propósito que vocês têm lá no Instagram. Porque, gente, todo mundo, em algum momento, a gente rola o feed, fica lá assim mesmo. Às vezes, até para esvaziar a cabeça, você fica lá infinitamente vendo uma coisa ou outra.
E vocês têm toda uma dedicação de trazer um conteúdo muito útil. E não deixa de passar essa leveza, né? A Duda falou, eu falei assim, não, você falou que você... Como é que foi que a palavra que você usou? Meio doidinha. Eu falei, não, você é alegre. Porque pelo pouco que eu acompanhei é isso. A Duda é sempre muito feliz, né? E coloca, e sorrindo, e trazendo toda essa alegria e espontaneidade. Mas a Vicky, Duda, falou uma coisa muito interessante. A gente está no Instagram, é um recorte e tudo. Mas como que você geralmente age nos seus momentos, assim, de tristeza, no momento que você está mais reclusa, das dificuldades? Como que você faz para poder passar por isso? Olha, choro, muito choro, mas principalmente oração e leitura da palavra. E eu também não só busco conselhos a Deus, mas também aos meus pais, que eles são meus melhores Uma amigos referência também. né? Perdão. E eu peço a eles conselhos também. Então eu tenho tanto o meu pai, que está lá no céu, mas também os meus pais aqui, que também sempre estão me apoiando e Te me apoiando. ajudando. Você é filha única? Sou filha É filha única! Você também, né, Vicky? Gente, olha só. Olha, muita coincidência. Nossa! As duas filhas únicas. Que eu ia perguntar, como que foi, assim, esse contexto de vocês quando criança, né? Se seus pais sempre foram cristãos, os irmãos, enfim. Vocês são adventistas de berço? Eu sou adventista de berço. Desde pequenininha. Não necessariamente. Minha família... Minha mãe me teve... Meu bisavô, no caso, ele foi adventista, passou isso pro meu avô ele saiu da igreja, e minha mãe não foi criada num lar cristão. E ela engravidou com 15 anos, para 16 anos, escondeu a gravidez até os 7 meses, ninguém sabia que a mãe estava grávida, nem sabia que ela namorava e tal. E quando meu avô, ele soube, foi um baque total, né? Um choque total. E meu avô falou que não queria que acontecesse. A mesma coisa aconteceu com a filha dele, com a neta dele. E que todo mundo ia para a igreja adventista. Daí foi aí que minha mãe, meu pai, meu avô voltaram para a igreja, tiveram o caminho, se batizaram e tudo mais. Então, vocês cresceram, né? Foram criadas nesse contexto. Mas eu imagino que em algum momento, talvez, vocês tiveram, assim, uma busca por Deus de maneira individual. E se vocês tiveram esse momento, eu gostaria que vocês me contassem, porque a gente passa aquela parte da infância, né? A gente é levado para a igreja pelos nossos pais, então pela fé dos nossos pais, a gente cria a nossa própria fé. Mas tem um momento que a gente tem esse encontro, né? Como a Vicky falou, pessoal com Deus. Teve esse momento marcante para vocês? Com certeza. A primeira vez foi na pandemia. Eu tive um encontro com Deus. Foi, na verdade, a virada de chave. Que foi quando eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa, né? Porque antes era só, tipo, vou na igreja, vou ler a Bíblia e tal. Mas na pandemia foi quando, tipo assim, abriu minha mente. Caraca, tá acontecendo. Deus Esse tá voltando. mundo tá meio louco. Tá diferente, tem que fazer alguma coisa. E aí, depois da pandemia, várias coisas aconteceram. E aí, tipo, não consegui muito permanecer... como é que eu posso dizer? Teve constante? Isso, constante. Teve altos e baixos. Não que eu saí da igreja. Não, mas, tipo assim, eu também não tava 100%. Tipo, ia na igreja normal, mas em casa eu não tava fazendo a minha parte. Naquele sentido de comunhão, Isso, de entrega. Exatamente. E aí, depois, quando eu entrei no internato, que aí virou de novo a minha chave e eu voltei de novo. Mas assim, a gente, na nossa vida, a gente sempre tem aquela questão dos altos e baixos. Nem sempre a gente vai conseguir ser constante. E eu entendi que apesar disso, Jesus tá aguardando de volta a gente ser constante novamente. Não que eu vou, tipo assim, larguei tudo hoje, daqui uma semana vou voltar a ser constante. Não é assim. Mas acontece às vezes. E eu tento hoje sempre ter a minha comunhão com ele, apesar da rotina, que muitas vezes acaba que, né? Engole a gente, né? Exatamente, muito corrida, muita coisa. E a gente acha que não vai dar conta de tudo, e realmente tem dias que a gente não dá conta de tudo, mas sempre tem que ter aquele momento especial com Deus. E esse dilema continua, viu, Duda? Até... vai com a gente aí pela vida. Muito legal você falar sobre o internato, né? Onde você estuda aqui também na FAP, que é uma instituição adventista. Você estuda em outro estado, eu acho que é no Espírito Santo? Isso, no Espírito Santo? Hoje eu não estudo mais. Eu não? Não, lá não é faculdade, só até o ensino médio. É verdade, enfim. Que essa experiência, né, com Deus, essa comunhão com Deus, ela
foi reforçada, né? E aqui na FAP a gente tem muito também esse trabalho nesse sentido de missão. Tanto é que a Vicky também já participou de várias aqui. E é muito bom saber que essas instituições proporcionam isso. E o que você falou, né, Duda? Todo mundo passa por isso. Eu acho que reconhecer e não desistir que é o ponto. Exatamente. Né? E a comunhão também faz diferença. Gente, isso é engraçado. A gente tem que ser intencional em tudo, né? E na vida espiritual também não é diferente. Não tem uma coisa milagrosa que vai acontecer de repente. Você tem que ser intencional na sua busca para poder realmente você ter a comunhão com Deus, né, Vicky? Com certeza. E nem sempre a gente vai estar disposto também. Tem coisas que, por exemplo, nem sempre a gente vai estar disposto a ir pro trabalho ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Dieta. Academia. Pois é, nem sempre a gente vai estar disposto. Mas Nem a gente tem que sempre. enfrentar o desafio e a gente tem que ir. Só ir. E vencer. E vencer. E ir exatamente. mesmo, sem procrastinar. Uhum. Gente, eu tenho aqui essa caixa. Eu já expliquei para vocês nos bastidores, mas vou explicar para o nosso público, que sempre tem gente chegando. Nessa caixinha a gente reserva uma perguntinha especial, mais pessoal para os nossos convidados. E daí, vou passar aqui para a Duda, ela vai escolher, vai selecionar, não vai ver qual é a pergunta, vai me entregar aqui, eu vou ler. E a mesma pergunta, viu, Vicky, é para vocês duas, como eu tinha explicado. Eu tô rindo porque elas estão aqui, ai meu Deus, o que será e tudo. Não é nada tão estratosférico assim, mas é uma pergunta talvez mais pessoal. Então, vou virar aqui para você, Duda. Pode selecionar. Tem alguns papeizinhos. Tchararã. Vamos lá! O que será que Duda Brandino sorteou da nossa caixa? Tchararã. Eita. Nossa, olha que interessante. Olha que interessante. Nós vamos ter duas opiniões aqui diferentes. Pela vida pessoal, que eu já sei aqui brevemente delas, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre um assunto temático e muito oportuno. Duda Brandino, namoro. A Vicky já se tremendo. Se prepara, Vitória. Olha, eu tinha colocado aqui como você se visualiza nessa fase. Mas antes da gente começar a gravar, eu acabei sabendo que você está namorando. Então, vou mudar aqui um pouquinho da pergunta, né? Como que você se enxerga nessa fase? Eu não sei se tem muito tempo o seu namoro, se você quiser compartilhar pra gente, se já tem um tempinho, se começou agora. Eu coloquei essa pergunta, Duda, porque a gente tá aqui falando de um assunto super espiritual, né? O que vocês falam também no Instagram. E esse é um momento de muita dificuldade de muitos jovens, né? Das escolhas, às vezes de escolher de maneira ruim, de ficar indeciso, das frustrações, da pressão que tem, né? Por ter que namorar, por namorar, enfim, aquela coisa. Hoje você está namorando, então como que você se visualiza dentro desse contexto de namoro, mas com o seu propósito que você tem na sua vida pessoal e também no seu Instagram? Então, a gente sabe que o propósito do namoro é o casamento. Uhum. Mas, junto com isso, também tem o propósito religioso, digamos assim, né? Uhum, A questão de fé. espiritual, de fé, isso. E é sempre importante, quando a gente está no relacionamento, a gente alinhar o propósito das duas pessoas, né? Afinal, as duas vão caminhar juntas, né? No futuro, para sempre, até Jesus voltar. Enfim. E como é que eu posso falar sobre isso? Muitos jovens, às vezes, acabam, no calor da emoção, fazendo escolhas totalmente equivocadas, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando eu comecei a namorar, antes de tudo, a gente orava. A gente orava sempre, fazia meditação, a lição, tudo. Vocês eram juntos. amigos. Isso, exatamente. Inclusive, aconteceu no contexto do internato. Então, que era melhor ainda. Por que eu digo isso? Tem gente que acha que, internato, namorar no internato, nada a ver. Porque no internato, você tem que fazer amizade com a pessoa. Não pode contato físico, não pode essas coisas. Então, você realmente tem que ter aquela amizade. Você vai conversar. Porque hoje em dia, a gente vê que muitos jovens já começam namoro de outras formas, né? Beijando, enfim. E no internato, não tem isso. Nem um abraço, um abraço às vezes, né? Só de feliz sábado, rapidinho, assim. Nem pode andar de mão dada. Não pode. Uhum. Eu não sei como que tem alguns internatos que eu acho que... Bom, não sei como é que Mas é. via de regra é assim, isso, até hoje. Exatamente. Então, você realmente tem que ter uma amizade com a pessoa antes de qualquer coisa, né? E,
começa assim. Com Deus é a mesma coisa, né? Fazendo a analogia, com Deus é a mesma coisa. A gente começa numa amizade. Porque se a gente não é amigo de alguém que a gente quer ser íntimo, de fato, quer amar a pessoa, não faz sentido. Então, pra você ter um relacionamento com Deus e querer amar Ele, você tem que começar com amizade, pra depois gerar intimidade e amor. Enfim. E aí, no relacionamento é a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Que antes de qualquer coisa, colocar sempre Deus na frente de tudo. Porque, independente da escolha nossa, ele também tem a escolha dele. Ele vai direcionar a gente no que for certo. Então, eu acho que é isso. Você, quando decidiu no seu coração em algum momento que deveria namorar ou aceitar, né? Talvez essa como que falava antigamente, né? Essa corte, né? Que o rapaz faz aquela corte e tal. Você pautou essa questão dos propósitos dele também, assim como os seus, para alinhar? Você falou muito sobre andar junto, né? E chegar num lugar. Sim. Isso era um ponto para você? Com certeza. Com certeza. Até hoje, né? Já chegou a dispensar alguém, Duda, por falta disso? Com certeza, né? Sim. Aquelas. Tipo, de olhar e falar assim, não, esse rapaz aqui não tá indo pro mesmo lugar que eu. Com certeza. Com certeza. E às vezes é visível. Assim, só se a gente realmente não quiser ver, né? Tudo bem que às vezes tem aquela questão da paixão, que você tá apaixonada. Meio você emocionada, acha, né? Exatamente. Mas é só se realmente não quiser ver. Porque a gente consegue, às vezes, enxergar os detalhes. E às vezes a gente só deixa passar despercebido. Tipo, Muito É, bem, são Duda verdades. Brandini. Disse verdades duras aqui, mas é real. É real e não, acho que não importa a idade, a fase. Se a gente está muito bem firmado naquele alicerce que a gente colocou para nossa vida como propósito, a gente consegue fazer escolhas, mesmo que, às vezes, né, a paixão possa surgir. Muito bem, Duda. Gostei de saber. Olha, muito legal, né? Minha 19 anos já muito madura e segura das escolhas. E vamos aqui, então, para você, Vitória. Vou repetir a pergunta, tá? Vou te dar um tempinho aí. Namoro, Vicky, como você se visualiza nessa fase, né? No momento você não tá namorando, mas como que você, quando você pensa nesse assunto, o que você tem em mente? Expectativa ou talvez algum propósito que você tenha feito ou que você geralmente leva em consideração quando você, sei lá, vai, né, chega um menino ou outro, o que você tem assim já bem definido no seu coraçãozinho? Então, Deus, ele une propósitos, né? Então, eu penso e quero ter uma pessoa no meu comigo nessa caminhada até o céu que tenha o mesmo propósito. Não é o mesmo ministério, mas é aquele que me apoia na mesma missão, que é levar o evangelho. Porque tem pessoas que falam assim, mas tem que ser gravador. Nem sempre precisa ser gravador. Precisa ser alguém temente a Deus, mas que tenha um ministério, por exemplo, aventureiros, jovens, e assim cria uma conexão entre os dois, de ajudar, apoiar a igreja, apoiar os jovens, adolescentes nessa caminhada. Então, eu penso muito nisso, e eu oro por isso, para que tenha uma pessoa que Deus coloque no meu caminho, porque às vezes a gente fica assim, desesperada, né? Tipo, a idade tá chegando e tal, cadê o varão? Porque todo mundo quer isso, né? Fica empurrando, assim, mas aquela pessoa. Não, tem que esperar, tudo tem um tempo determinado, Deus tem isso, né? E às vezes a gente quer apressar o processo de Deus. Mas o que a gente tem que fazer é aguardar o nosso coração nele. E a pessoa certa vai encontrar ele quando ele estiver temente e a Deus, né? De todo o coração. Porque a gente quer uma pessoa super incrível, mas a gente não tem isso em nós, né? As características. Boa, Vicky. Por exemplo, a gente fica, mas eu quero alguém muito cristão, temente a Deus. E a gente, como que tá o relacionamento com Deus? Então, antes de cobrar do outro, tem que se cobrar consigo mesmo, né? Porque a gente quer, que seja uma pessoa super goste de criança, que seja paciente e tal. E a gente não tem paciência, como vai ser? Entende? Essa foi então é boa. isso. Nossa, Vicky, você me fez lembrar dessa época. Eu tive meu primeiro namorado com 18 anos, né? Então também, assim, pra época, já tava tarde, né? As meninas casavam mais cedo, né? Quando eu falo minha época, gente, eu me sinto assim com muitos anos nas costas. Bom, enfim, em suma, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu lembro que uma vez na lição dos jovens, eu li algo parecido com o que você disse aqui agora. E aquilo ficou na minha mente de uma maneira absurda.
Então, assim, a gente tem uma expectativa de quem a gente quer para nossa vida, mas nem sempre a gente se preocupa em quem nós estamos nos tornando para ser essa pessoa, para outra pessoa. E nessa lição, eu lembro que o tema era esse sobre namoro e falava muito sobre o quanto nós estamos preenchidos de Deus, o quanto a gente, né, o quanto estamos realizados como pessoa para somar na vida de outro. E aquilo ficou muito na minha cabeça e fez muito sentido, e é o que vocês estão falando, né? Eu acho que quando você tá muito realizado com Deus e com as coisas que você tá fazendo, se torna uma pessoa completa, gente feliz faz gente feliz, não é mesmo, gente? Vocês trabalham com o Instagram, sabem disso, né? Porque às vezes, os haters acabam sendo aquelas pessoas que não são pessoas felizes, e pessoas tristes e chateadas chateiam outras pessoas. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. E foi demais, assim, saber ter essa informação lá na minha época, assim, foi muito bom. Foi uma lição maravilhosa. E hoje eu tô aqui relembrando com vocês essa fase. Meninas, foi muito bom ter vocês aqui. O nosso tempo tá esgotado, tá aparecendo ali na nossa telinha. É rapidinho, é curto, mas, olha, foi uma conversa muito preciosa. Principalmente de ouvir vocês tão novas falando da missão de vocês, né? Eu tive junto com as meninas participando de uma ação no hospital, em que um grupo de jovens, e elas estavam juntos cantando, né? Para os pacientes, para os funcionários. E foi muito bonito eu vi vocês lá. Foi lindo de ver, assim... A gente, nessa fase adulta, fica com o coração quentinho de ver jovens tão devotas mesmo, assim, a Deus, sabe? Entregues ao ministério. Então, parabéns e obrigada por vocês estarem aqui, viu? A gente que agradece pelo convite. E convide mais, viu? Convida a Duda pra vir pra cá de volta, hein? Gostou do podcast? Gostei, eu Vicky? amei. Olha só. Oi, Eu acho que tem que ter Tava uma no começo, próxima, hein? Exatamente, tava ali morrendo de medo. Agora pronto, vou chamar ela pra ser minha co-hoster aqui qualquer hora, hein, Vicky? Olha aqui, ó, tem provas, viu, gente? Tá gravado, Tá gravado. gente. Obrigada, então. Obrigada, Vicky. Deus continue te abençoando muito, muito, muito. Você também, viu, Duda? Abençoando o ministério Amém. de vocês. Amém. Tá aqui na descrição, mais uma vez, o arroba das meninas pra você seguir, arroba menina da faixa e arroba, agora eu vou falar certo, hein? Duda Brandino. Tá aí na descrição, vocês podem começar a seguir por lá. Tem muitos conteúdos legais, super divertidos pra você. O Fora da Caixa fica por aqui, mas você já sabe, né? No próximo episódio a gente tem um encontro especial com alguém muito especial, então não perca não. Até lá!